Prepare-se para mergulhar nos perfis dos criminosos mais infames da história. De Pedro Alonso Lopes, o monstro dos Andes, a Harold Shipman, o médico assassino, Elizabeth Bathory, a sanguinária nobre húngara, Ted Bundy, o charmoso serial killer, e Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee. Conheça suas histórias perturbadoras e os eventos que os tornaram figuras sinistras na crônica do crime. Esteja preparado para uma jornada sombria e fascinante pelos labirintos da mente criminosa. A história dos crimes de Pedro Alonso Lopes é verdadeiramente chocante. Conhecido como o Monstro dos Andes, Lopes é um criminoso colombiano nascido em 8 de outubro de 1948, que cometeu uma série de assassinatos terríveis na América do Sul, especialmente no Equador. Lopes é conhecido por ter estuprado e assassinado mais de 300 meninas, a maioria delas com idades entre 9 e 12 anos. Seus crimes ocorreram principalmente na década de 1970, quando ele percorria vários países sul-americanos, como Colômbia, Equador e Peru. O modus operandi de Lopes envolvia atrair suas vítimas para áreas remotas, onde ele as estuprava e estrangulava. Ele costumava escolher meninas vulneráveis, como aquelas de famílias pobres ou órfãs, e usava sua aparência e habilidades de persuasão para ganhar a confiança delas. Em 1980, Lopes foi finalmente capturado no Equador, depois de uma tentativa de sequestro que foi testemunhada por moradores locais, que o detiveram até a chegada da polícia. Após sua captura, Lopes confessou seus crimes e levou as autoridades a vários locais onde havia enterrado suas vítimas. Lopes foi condenado a 16 anos de prisão, a pena máxima na época no Equador. No entanto, em 1994, ele foi extraditado para a Colômbia, onde foi condenado por um dos assassinatos e recebeu uma sentença adicional de 30 anos de prisão. Em 1998, houve relatos de que Lopes foi libertado da prisão na Colômbia por bom comportamento, após cumprir apenas 14 anos de sua sentença. Desde então, seu paradeiro é desconhecido, e há especulações sobre se ele pode ter continuado seus crimes em outros lugares. Harold Shipman foi um médico britânico que se tornou um dos mais infames serial killers da história do Reino Unido. Ele nasceu em 14 de janeiro de 1946 e foi criado em uma família trabalhadora em Nottingham, Inglaterra. Shipman estudou medicina na Leeds School of Medicine e se formou em 1970. Durante sua carreira como médico geral em Hyde, Manchester, Shipman desenvolveu uma reputação respeitável e foi bem visto por seus pacientes e colegas. No entanto, por trás dessa fachada, ele estava cometendo assassinatos em série. Entre as décadas de 1970 e 1990, Shipman assassinou pelo menos 215 de seus pacientes, a maioria mulheres idosas. Ele administrou doses letais de medicamentos, especialmente a droga opiácea chamada diamorfina, e depois falsificou os registros médicos para fazer parecer que as mortes eram devido a causas naturais. Shipman foi finalmente capturado em 1998, após a morte suspeita de Kathleen Grundy, uma de suas pacientes. Uma investigação descobriu um padrão de mortes incomuns em torno de Shipman, levando à descoberta de seus crimes. Em 2000, ele foi condenado por 15 assassinatos, mas estimativas sugerem que ele poderia ter matado mais de 250 pessoas. Shipman foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Em 2004, aos 57 anos, ele foi encontrado morto em sua cela, após aparentemente ter se enforcado. O caso de Harold Shipman chocou o Reino Unido e levou a mudanças significativas na regulação médica e na maneira como as mortes são investigadas no país. Elizabeth Bathory, nascida em 7 de agosto de 1560 na Hungria e falecida em 21 de agosto de 1614, é conhecida como uma das mais infames assassinas em série da história. Ela era parte da nobreza húngara e era conhecida por sua beleza e inteligência, mas também por sua crueldade. Bathory foi acusada de torturar e matar centenas de jovens mulheres entre 1590 e 1610. Ela vivia no castelo de Xeste, onde cometeu a maioria de seus crimes. Os relatos de seus atos são horripilantes, incluindo tortura, mutilação e até canibalismo. Acredita-se que Bathory tenha sido motivada por uma obsessão pela juventude e beleza, e que ela acreditava que banhar-se no sangue de jovens virgens poderia preservar sua própria juventude. No entanto,
É importante notar que alguns historiadores questionam a veracidade dessas acusações, sugerindo que elas foram exageradas ou fabricadas por motivos políticos. Báthory foi presa em 1610 e colocada em prisão domiciliar em seu castelo. Ela foi considerada culpada em um julgamento em 1611, mas, devido ao seu status nobre, não foi executada. Em vez disso, foi mantida em confinamento até sua morte em 1614, aos 54 anos de idade. O caso de Elizabeth Báthory é frequentemente comparado ao de Vlad III, o Empalador, devido à brutalidade de seus crimes. Ela é muitas vezes referida como a Condessa Sangrenta e sua história se tornou parte do folclore e da cultura popular, inspirando obras literárias, filmes e outras formas de mídia. Ted Bundy foi um dos serial killers mais notórios da história dos Estados Unidos. Ele nasceu em 24 de novembro de 1946 em Burlington, Vermont, e foi executado na cadeira elétrica em 24 de janeiro de 1989, na Flórida. Bundy cometeu uma série de assassinatos brutais e violentos durante a década de 1970, principalmente de jovens mulheres. O comportamento de Bundy era manipulador e calculista. Ele frequentemente se passava por uma pessoa inofensiva e carismática para atrair suas vítimas, muitas vezes estudantes universitárias. Ele abordava as mulheres fingindo ter uma lesão, usando um braço engessado ou muletas, e pedia ajuda para carregar objetos para o seu carro. Após atrair suas vítimas, Bundy as dominava e levava para seu carro, onde as agredia sexualmente e, eventualmente, as assassinava. Ele era conhecido por usar técnicas brutais, como espancamento e estrangulamento, e muitas vezes mutilava os corpos de suas vítimas após a morte. Bundy foi preso várias vezes por diferentes crimes, mas conseguiu escapar da custódia 2 vezes. Em 1975, ele foi preso pela última vez e condenado por vários assassinatos. Durante seu julgamento, Bundy representou a si mesmo e tentou manipular o sistema judicial. Ele foi condenado à morte e passou anos apelando da sentença. Ted Bundy confessou ter cometido pelo menos 30 assassinatos, mas acredita-se que o número real de suas vítimas possa ser muito maior. Jeffrey Dahmer, também conhecido como o Canibal de Milwaukee, foi um dos serial killers mais infames dos Estados Unidos. Ele nasceu em 21 de maio de 1960 em Milwaukee, Wisconsin, e foi morto por um colega de prisão em 28 de novembro de 1994, aos 34 anos de idade. Dahmer cometeu uma série de assassinatos entre 1978 e 1991, principalmente de jovens homens e meninos. Seu comportamento era extremamente perturbador, envolvendo assassinato, necrofilia e canibalismo. Ele foi preso em 1991, após um de seus futuros sobreviventes escapar e alertar a polícia. Durante seu julgamento, Dahmer confessou ter cometido 17 assassinatos, mas posteriormente admitiu ter cometido ou participado de mais homicídios. Seus métodos incluíam sedação de suas vítimas, geralmente com álcool ou drogas, seguido por estrangulamento. Após a morte, ele desmembrava os corpos e muitas vezes praticava atos sexuais com os restos mortais. Dahmer foi condenado à prisão perpétua em 1992, mas em 1994, ele foi morto por um colega de prisão. Sua história chocou o mundo e gerou debates sobre questões como a natureza do mal, a psicopatia e a falha do sistema em detectar seus crimes mais cedo. Obrigado por nos assistir. Até o próximo vídeo.